paz do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui novamente reunidos com os pastores do Ligue 0800. Estou aqui com o pastor Edson, pastor Paulo, pastor Fábio, pastor Figueiredo. Vamos conversar mais um pouquinho, ter mais algumas experiências. E hoje eu vou começar pelo pastor Figueiredo. Pastor Figueiredo, a sua experiência aí hoje. Amém. Saúdo a todos, desejo também a paz do Senhor a todos que estão nesse novo canal, né, da Igreja Cristã Maranata. Desejo que as nossas experiências contadas aqui sejam para vocês também, que nos assistem, de grande valor, de grande edificação, de salvação, e que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Mas eu quero contar a experiência aqui de uma senhora que convive com um filho, né? Ainda até hoje, mas esse filho, ele dava muito trabalho a ela, muito trabalho. Há anos, a luta, né? Bebida alcoólica e outros vícios, né? E ela já não sabia mais o que fazer com ele. Até mesmo ela confessou para mim que estava pensando que a qualquer momento receberia uma notícia não boa acerca do filho. Foi quando ela lembrou alguém, né? Já tinha esse número, alguém passou para ela, do 0800. Então ela passou a ligar para o 0800, os pastores de plantão. Nós temos um plantão de 24 horas, dias que ela ligava durante o dia, às vezes durante a noite, às vezes ela perdia até o sono em função do filho, ligava de madrugada para orar pelo filho. E para surpresa dela, ela contou isso com muita emoção, chorando, muita alegria. O filho ficou quase um mês sem beber, sem usar nenhum tipo de droga, ficou em casa sóbrio. Aí falou, podia chamar um pastor aqui. E um pastor da Igreja Cristã Maranata, conhecido, foi lá e ele disse: pastor, eu quero a partir de hoje mudar a minha vida. Olha que maravilha. E caiu de joelhos ali, chorando. Eu quero aceitar Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele se entregou ali ao Senhor e passou-lhe aí a Igreja Cristã Maranata, a qual nós fazemos parte, e em poucos dias já estava desejoso de descer as águas, porque ele queria, de fato, dali para frente, viver uma nova experiência de vida na presença de Jesus, e assim foi. E essa pessoa depois, não é coincidência, né? São coisas que Deus faz. A senhora um dia ligou para confirmar que a vida do filho foi mudada, isso trouxe Glória a paz. Jesus. Há Aleluia. tanto tempo não sentia dentro da casa dela, o filho já estava totalmente integrado à igreja, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Fica aqui esse testemunho de um Deus que tem poder e que se inclina para ouvir as nossas orações. Glória a Deus. E que é poderoso para transformar a vida do homem numa nova criatura. Glória a Glória a Deus. Deus. Esse tipo de experiência, esse tipo de transformação, só pelo Senhor, né? Só pelo Senhor. É uma coisa que a gente vê o Senhor, É um milagre. Verdade. Né? é o milagre, verdade. é um milagre só pelo Senhor. Pastor Edson, vamos hoje Glória a Deus. ouvir a sua Aleluia. experiência. Seguindo a experiência que o pastor Figueiredo teve, né? A respeito da salvação, a respeito do milagre, né? Porque a salvação é um milagre. É um milagre. É o maior milagre É. que podemos contemplar na nossa Verdade. vida, né? Tem um milagre do nascimento, um milagre da vida, mas a salvação é um milagre precioso. E nós estamos aqui para contar mais uma vez a experiência de uma pessoa, um senhor, na região de São Paulo, dentista, e ele ligou para o 0800. Quero dar uma pausa aqui e informar as pessoas que nós, a Igreja Cristã Maranata, nós temos uma
evangelização durante todo o ano que ela é direcionada. Ora às autoridades, ora às crianças, ora aos jovens, os universitários, ora Colegas de trabalho. colegas de trabalho, Vizinhos. vizinhos. Então, não se surpreenda se, num dado mês, você receber uma visita sendo informado que uma igreja orou por você para que Deus possa operar na sua vida. Mas muito bem, este senhor, ele ligou para nós, era o mês dos colegas de trabalho. Só depois que nós gravamos aquele primeiro programa, esse senhor ele ligou no mês dos colegas de trabalho. E na sua alegação ele questionava por que a vida dele estava tão difícil. Tinha causas na justiça que não saía, estava emperrado. O negócio dele lá em São Paulo não estava prosperando porque ele percebia que clientes marcavam as consultas, os tratamentos, os procedimentos, mas quando chegava no dia, desmarcavam. E ele não entendia aquilo. E ele conversando com uma colega de trabalho, que é da nossa igreja, esta deu o número 0800 para ele ligar. E ele ligou. E ele relatou essa situação que ele estava vivendo. E ele não sabia como resolver essa questão. Aí o pastor que atendeu falou assim, olha, a solução para você é Jesus Cristo. Você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Aleluia. Não vejo outra saída para você. E ele falou assim, e como é que eu faço para eu ter essa experiência? O que eu preciso fazer? Aí o pastor perguntou para ele, você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia? Olha, eu não tenho uma Bíblia de papel aqui, mas eu estou com um computador aqui, eu vou achar uma Bíblia online aqui agora, peraí. Aí ele abriu. Quando ele abre em Romanos, capítulo 10, que é aquela palavra, né? Palavra de esperança, de salvação. Definição, né? Definição. Romanos 10, 8, 9. Ele falou assim, olha, leia para nós ouvirmos aqui. Aí ele leu, tá. E aí? Você agora aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aí ele falou, eu aceito, eu quero, é isso que eu quero. Eu entendi isso aqui, eu quero isso. Então, nós vamos falar e você vai repetir aquilo que nós falamos. Aí nós temos, cada um tem uma maneira de conduzir. Eu não sei, né? Os pastores, cada um tem uma maneira de conduzir a pessoa a Cristo. A maneira que nós usamos ali foi, você vai repetir seu nome, eu fulano de tal, aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e entrego nessa hora a minha vida e peço a Ele que o seu Espírito Santo venha me conduzir a partir de então. E eu peço isso a Deus Pai em nome de Jesus. Amém? Amém. E agora, pastor? Agora você vai procurar uma de nossas igrejas. Ou melhor, fique em oração que uma de nossas igrejas irá contactá-lo. Tá bom, pastor. Eu vou aguardar. Mas olha, só desse momento eu já estou agradecido, já estou feliz. Entrou uma paz no meu coração aqui, que você não imagina o que aconteceu aqui. Eu falei, isso é resultado do Senhor, da bênção do Senhor. Desligamos o telefone, aí nós temos um companheiro que também, né, rodou o mundo com o pastor Figueiredo, conhece muitos pastores. Este companheiro, pastor, ligou para o pastor lá em São Paulo. Nós pegamos os dados desse irmão que acabou de receber Jesus. Ele ligou para o pastor lá em São Paulo, deu os dados dele e pediu ao pastor, que é amigo, né, que desse uma continuidade no trabalho de assistência. Aí o pastor, não, pode deixar, pastor, nós vamos dar continuidade. Muito bem.
passaram-se os dias, aí o pastor de lá de São Paulo deu um retorno. Falou assim, olha, pastor, nós já contactamos, já tem um irmão já acompanhando esse cidadão, esse irmão, já está acompanhando, já convidou ele para vir à igreja, ele já veio à igreja, já viu como é, e prometeu de voltar. Aí ficou nisso, a palavra do pastor de lá. Mas ele ligou novamente e, para nossa felicidade, nós atendemos. E ele falou, olha, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Que coisa maravilhosa. Depois daquele dia, eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa falou assim, não, isso aí não vai dar em nada não, como das outras vezes, isso não vai dar em nada não, e tal. Aí o que ele fez? Ele deu um fim naquilo que ele tinha lá e falou assim, não, agora eu encontrei Jesus, eu sei que é Jesus, não é mais nada disso, é Jesus que vai me conduzir. Glória a Jesus. E pastor, naqueles dias, no sábado eu fui na igreja e eu fui convidado para ir na escola bíblica no domingo. Para minha surpresa, quando eu cheguei na escola bíblica, antes da escola bíblica, a igreja fez um... Eu pensei que era até para mim, não, mas é uma coisa da igreja lá, né? Eu fui convidado para tomar um café junto com a igreja antes da escola bíblica. E ele ficou maravilhado por ver aquela interação, aquela união dos irmãos, aquela festa, aquela comunhão. Ele falou assim, olha, eu não me aguentava de felicidade ali. Eu não me aguentava de felicidade. E eu tomei o café, assisti, ele chamou de palestra, assisti aquela palestra. O que é aquilo, pastor? Que coisa maravilhosa! Ele estava falando daquele livro lá, que eu nunca tinha ouvido falar, no livro de Cantares de Salomão, que nós estávamos estudando, né? Cantares de Salomão. Né? Olha, que conexão é aquela? Que coisa maravilhosa! Olha, estou definido, estou decidido, não sai mais desse lugar. E eu vou voltar, eu vou continuar indo. E durante aqueles dias, passaram-se os dias, nós tivemos um seminário de principiante, logo depois desses dias, nós tivemos um seminário. Aí ele ligou novamente, antes da semana do seminário, ele ligou, pastor, olha, não sabe, a luta, estou passando por isso e tal, mas eu quero te dizer, o irmão lá, ele falou que eu vou participar do seminário. Tem um seminário que vai acontecer agora. E eu entendo que essa luta tudo é por causa da minha participação. Mas eu vou participar desse seminário. E eu sei que Deus tem uma bênção para mim. Deus tem uma bênção para mim. Glória a Deus. Os dias foram passados, ele participou do seminário. Depois ele ligou novamente, falou que ele participou do seminário. Ficou maravilhado. O Senhor deu uma bênção a ele. E as coisas, até então... Ele falou que as coisas estavam chegando no seu devido lugar. Estavam chegando no seu eixo. Né? Isso tudo fruto do resultado de um trabalho evangelista e de uma pessoa que estava pronta para receber Jesus. Para receber Jesus. Assim, pastor Edson, pode falar. É a palavra certa na hora certa. Né? Até vou ler o texto aqui que o pastor citou. Romanos 10, 8 e 9, diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é uma palavra definida, né, de definição. A pessoa confessa com os seus lábios, com a sua boca e com o coração crê no Senhor. Naquela hora o Espírito Santo jamais, né, vai rejeitar algo sincero, assim que era o que ele queria fazer, mas não conhecia. Conheceu e assim definiu a sua vida. Nós vamos encerrar esse programa depois com essa palavra, né? Assim como no último nós
terminamos ali com o odre de lágrimas, né, pastor Figueiredo? Hoje nós vamos encerrar com essa, vamos lembrar essa palavra. Vamos dar continuidade aqui, que já estamos em andamento. Pastor Paulo, por favor, da sua experiência. A paz do Senhor a todos. Paz, Senhor. Então, pastores, o Senhor nos deu uma experiência profunda com uma senhora que nos ligou para o nosso número, e ao atendê-la, nós vimos que ela tinha uma expressão da voz muito triste, e ali nós fomos conversando com ela, e a gente sempre pergunta qual a sua necessidade de oração. E ela expressou que o problema dela era familiar, que ela havia perdido o pai dela, e ela sentia muita saudade do pai dela. E ela ficou com a mãe, ela assumiu a mãe. Ela era um funcionária aposentada da Justiça, então, mas ela tinha assim uma voz muito, muito triste por causa desse sofrimento dela. E o maior sofrimento que ela expressou é que ela desejava servir a Deus, desejava frequentar uma igreja, mas ela tinha obstáculo. E um dos obstáculos que ela expressou foi a mãe dela, que a mãe não queria, não, isso é lunáticos e tal. E ela se sentia muito triste. Ela buscou recurso nesse número, ligando para nós. E conversando com ela ali, eu falei assim com ela: olha, nós vamos orar. Peguei o nome da mãe dela, vamos orar por sua mãe também. E nós vamos perguntar a Deus, o que Deus tem para a sua vida? Ah, pastor, eu fico muito agradecido. E nós oramos por ela, e com a permissão até dos pastores, nós, quando oramos por ela, que nós abrimos a palavra de Deus para ela, o Senhor disse para ela assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Que é no Salmo 27, versículo 10. Ali, o que eu entendi ali, senhores, foi tudo que nós conversamos fechou com essa palavra. Deus confirmando a bênção na vida dela. Glória a Deus. Esta pessoa se acalmou, essa pessoa se alegrou, passou a chorar de alegria. Glória a Deus. Pastor, onde está escrito isso? Eu perguntei se ela tinha a Bíblia, ela tinha, abriu lá. Aí ela chorou. Ela falou: pastor, eu vou ler a noite toda. Eu sei agora que eu estou amparado por Deus, eu tenho um pai. Glória a Deus. Eu sei que o meu pai foi embora, mas eu tenho um pai que está lá no céu. Aleluia. Falei: e sua mãe, Deus vai dar uma benção a ela também. Aleluia. Nós vamos continuar orando sempre por você. E ela agradeceu muito. E eu senti ali, pastores, um conforto para a minha própria vida. Você vê que nós vamos assistir as pessoas e na experiência Deus fala até conosco mesmo. Verdade. E foi isso que eu senti também. Graças a Deus. Então foi uma experiência muito profunda. Que bênção maravilhosa. Minha experiência com o relato. Que bênção maravilhosa, né, pastor Paulo? A Bíblia, né, a palavra, ela sempre tem a resposta certa. Glória a Deus. Né, que confortou o coração. Ela saiu cheia, preenchida, recebeu a bênção do Senhor. Pastor Fábio, o que nós temos aí de experiência, Pai Senhor? É interessante que a experiência é o seguinte: vai ouvindo as demais experiências e o Senhor vai aclarando a nossa mente, né? E vai nos trazendo lembranças de experiências vividas, porque graças a Deus são tantas que caem no nosso esquecimento, né? Mas quando a gente está junto, a gente vai comentando e nós vamos relembrando. E uma das coisas que nos chama muita atenção, não só nas ligações, atendimento em igreja, até mesmo na rua, quando somos abordados por alguém, as pessoas, quando estão vivendo os seus problemas, elas chegam ao ponto de dizer o seguinte: olha, não tenho vontade mais de viver. Né? Não tenho vontade de viver. E quando você conversa: não, já tentei de tudo ou quase tudo e não vi solução. Eu me lembro que antigamente, lá no início da conversão, eu ouvi um pastor e ele disse o seguinte, que ele tinha abordado uma pessoa e ele disse assim: você já tentou de tudo
e não tem jeito, tenta Jesus. Tenta Jesus. E aquilo me marcou bastante lá no início da minha caminhada. E nós observamos isso, então, também ali no 0800, que as pessoas ligam ali, é como se fosse, pastores, como se fosse um último recurso para a vida delas. Olha, eu estou ligando porque quero tomar uma decisão drástica na minha vida, né? E em uma dessas ligações, eu atendi um rapaz e ele disse o seguinte: olha, eu estou completamente desanimado, não tenho ânimo para nada. Vou sair daqui e vou, né, encerrar os meus dias. E ele relatou onde ele iria fazer isso. E naquele momento, pela misericórdia do Senhor, porque isso é uma ação do Espírito Santo, não é nada nosso. Nós não sentamos ali naquela cadeira, começamos a atender, e nós temos ali um manual para cada um que ligar. Uma cartilha. Uma cartilha. Não, é algo do Espírito Santo. Sim. E quando ele falou isso, eu entrei no Google e consegui enxergar o local onde ele estava falando. E ele falando ao telefone, e eu no Google ali enxergando o local. E puxei o logrador de uma das nossas igrejas. Eu falei: olha, você falou que está desanimado, mas você disse que vai se levantar e vai até esse endereço para tomar essa decisão. Só que eu quero te dizer uma coisa. No endereço mais próximo tem uma das nossas igrejas. Glória a Deus. Você não vai precisar andar tanto, mas ao contrário daquilo que você pensa, lá você vai encontrar vida. Lá você vai encontrar paz. Glória a Deus. Lá você vai encontrar uma porta que você nunca passou por ela, mas ela vai estar aberta para você. Aleluia. Aleluia. E ele achou interessante porque ele falou assim, realmente, eu estou desanimado, quer dizer, eu ia ter que andar muito para esse local onde eu queria, mas o endereço que você está me dando da igreja é bem mais perto. Eu falei: pois é, já que você está tão desanimado, eu acho que não carece você caminhar uma distância tão longa, né, para tomar uma decisão tão drástica. Então você vai para esse endereço, está bem mais próximo, só que ao contrário do fim, a sua vida terá um reinício. Você terá uma nova forma de vida. E segundo ele, nas palavras dele, ele iria fazer isso, ele iria procurar nas nossas igrejas. Então, quando nós recebemos ali, nós recebemos ligações de pessoas que estão assim no fim da linha, né? É fim de linha. Último recurso. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos ali como instrumentos para mudança de mentalidade, de sentimentos. E esse rapaz, em nome de Jesus, ele pôde tomar essa decisão, né, não de dar fim, mas sim recomeçar uma vida, mas uma vida com significância que é na presença do Senhor. Amém. Amém, né? Pastor Fábio, e que benção, a gente até riu porque a coisa torna engraçada, né? Mas esses desânimos nas vidas das pessoas é uma coisa muito triste, né? Muito triste. E temos o 0800 como um recurso, né? Um caminho para chegar ao Senhor, né? Que é o caminho para a eternidade. Aleluia. Então, eu vou encerrar o programa de hoje com o texto que está em Romanos 10, 9 e 10. O texto citado pelo pastor Edson, ali que levou aquele irmão necessitado a ter um encontro com o Senhor e ali entregar a vida ao Senhor e participar e dar continuidade à sua vida na presença do Senhor, e transformou a sua vida. E eu lendo esse texto, eu queria que todos que estão acompanhando, se não entregou a sua vida ao Senhor e não sabe como entregar, aqui está a resposta. O próprio Senhor dá a resposta. Então, Romanos 10, 9 diz assim, a saber, eu vou ler o 9 e o 10, que ele fecha o verso, né? Romanos 10, 9 e 10 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com sua boca confessar e com o coração crer que Deus
o ressuscitou dos mortos, né, falando ali de Jesus, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Então aqui, se mais alguém ainda não entregou o seu coração e quer entregar, esse texto, Romanos 10, 9 e 10, ele tem o plano de salvação completo. Glória a Deus. Para a pessoa ali confessar com a sua boca, é importante confessar com a sua boca e crer com o coração dentro, passar a crer no Senhor. E diz aqui, serás salvo. Então é uma Aleluia. garantia do Senhor, Aleluia. é uma assinatura do Senhor, será salvo, e se é o Senhor que está dizendo, será salvo. Aleluia. A Aleluia. salvação inicia ali como iniciou na vida desse irmão Glória a ali Deus. que entregou a sua vida. Amém. Amém. Pastores, Amém. mais uma vez, Glória a Deus. Glória a Deus. agradeço Amém. pelo tempo dos pastores Amém. de vir aqui Glória a Deus. compartilhar conosco e com todos essas maravilhas de experiência. Glória a Deus. Paz do Senhor, Maravilha. pastores. Paz do Senhor. A paz do A paz Senhor. do Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão em casa e nos acompanhem, principalmente às segundas-feiras, no período das 9 horas da noite. Toda segunda tem um programa novo. A paz do Senhor a todos.